A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão sobre a história de um homem chamado Jonas, profeta de Deus, que recebeu uma ordem divina para pregar a um povo da cidade chamada Nínive, que era a capital da Assíria na época, e um povo conhecido pela sua crueldade, pela sua maldade. E o profeta Jonas, diz a Bíblia, que ele resistiu a essa ordem de Deus, ele mudou a rota da sua viagem, então Deus envia uma tempestade, e enfim, Jonas se arrepende e cede a Deus e decide ir pregar lá em Nínive. Como resultado da sua pregação, o povo se arrepende, e Deus, ao ver o arrependimento do povo, perdoa, age de misericórdia com aquele povo. E o texto vai dizer ali no capítulo 4 do livro do profeta Jonas, que Jonas ficou tremendamente desgostoso com aquela situação, irritado. Há versões que vai dizer que ele fica com raiva, e inclusive ele vai dizer que foi isso que ele havia dito quando ainda estava na sua terra, e por este motivo ele teve resistência em cumprir a ordem de Deus. O motivo, a causa da sua resistência em pregar em Nínive é que ele conhecia Deus, o coração de Deus, ele sabia que Deus era um Deus misericordioso e que perdoaria aquele povo mau. E aí eu vou aprender, querido, nesse texto, que a real motivação da resistência do profeta Jonas ir a Nínive pregar não era medo daquele povo. Na verdade, era um egoísmo. Na verdade, não era falta de coragem. Era falta de misericórdia. Não era falta de fé. Era falta de amor. Jonas fica desgostoso e com raiva, porque Deus perdoou aquele povo que, na ótica de Jonas, não era digno de perdão. E aí o texto vai dizer que Jonas fica desgostoso, pede a Deus a morte, procura um lugar de sombra e fica olhando para ver o que vai acontecer com a cidade. Deus, de uma forma didática, vai fazer nascer uma planta, algumas versões vai falar sobre um pé de abóbora, que vai trazer uma sombra ainda maior para Jonas. E Jonas agora vai ficar satisfeito com aquela sombra. Tudo que ele queria, o que o texto vai nos mostrar, era ficar na sombra, assistindo de camarote uma destruição daquela cidade. Era o que ele queria, mas agora ele já estava convencido de que Deus não faria isto. Mas enfim, ele fica na sombra daquele pé de abóbora e por um momento ele dá uma trégua na sua raiva, aproveitando aquela sombra. Mas Deus propositalmente, no dia seguinte, diz a Bíblia, que Deus envia uma praga, um bicho, e mata aquele pé de abóbora ou aquela planta. E o texto vai dizer que Jonas novamente agora fica revoltado, insatisfeito, desgostoso com a vida, pedindo a Deus a morte. E Deus, até de uma forma irônica, no bom sentido da palavra, Deus vai falar: ô Jonas, você está com pena desse pé de abóbora que você nem plantou, porque o bicho veio e comeu e matou o pé de abóbora? E eu, Jonas, não vou ter pena, não vou ter compaixão desse povo que se arrependeu? Inclusive havia ali crianças. E Deus, querido, ele deixa uma lição, ele dá uma lição em Jonas, e ele deixa uma lição para nós. Porque Jonas aqui, ele é o retrato do que é o ser humano. Apesar de ser um profeta, apesar de ser um homem de Deus, e alguém que ouvia Deus, que falava com Deus, ele era um ser humano. E muitas das vezes nós copiamos e repetimos o mesmo erro de Jonas. Maquiamos os nossos verdadeiros sentimentos e nossas verdadeiras motivações. Jonas não estava com medo, Jonas, na verdade, estava faltando misericórdia. Ele achava que aquele povo não era digno de perdão. E ele se esquecia que o seu povo de Israel, apesar de ter muito mais privilégios com Deus do que Nínive tinha, o grau de luz, o grau de conhecimento e experiência que o povo de Israel teve com Deus era infinitamente maior. Mas mesmo assim, esse povo de Israel, o povo de Jonas, traiu Deus várias vezes.
prostrando-se diante de ídolos. Ele se esqueceu disso. E ele revela ali em suas palavras, em suas motivações, que ele achava que aquele povo não merecia a misericórdia que ele e o seu povo Israel merecia. E muitas das vezes nós repetimos o mesmo erro. Muitas das vezes a nossa real motivação é querer sentar na sombra e assistir à desgraça daqueles que a gente acha que não merece perdão. E Deus confronta o seu profeta de uma forma didática e irônica até. Ele diz: você está com pena desse pé de abóbora? Você nem plantou ele. Na verdade, Deus sabia, querido, que Jonas não estava com pena de ninguém. Jonas não estava com pena do pé de abóbora. Ele estava, na verdade, com raiva por causa da sombra que ele não mais teria. Jonas estava mais uma vez pensando nele. E quantas das vezes a gente não está com pena do pé de abóbora? Nossa real motivação é o nosso egocentrismo, achando que o mundo tem que girar em torno de nós mesmos. A gente não está preocupado com as pessoas, a gente está interessado na sombra que elas podem promover para nós. Então, querido, reflita nisto. E quando Deus matar o seu pé de abóbora, quando Deus levar a sombra para longe de você, ao invés de ficar se perguntando aonde está o pé de abóbora, reflita, olhe para dentro de você e procure enxergar o que Deus está querendo te ensinar. Porque muitas das vezes nós fazemos como Jonas fez. Sabe, maquiamos as nossas verdadeiras motivações e as razões do nosso desgosto, do nosso descontentamento. Sabe, Jonas não tinha plantado aquele pé de abóbora, mas ele se achava digno e merecedor de que Deus plantasse um pé de abóbora para fazer sombra para ele, enquanto ele assistisse à desgraça de Nínive. Esse era o desejo do profeta. Sabe, quando a gente é convicto e a gente é convencido de que não merecemos nada de Deus, que não somos melhores do que o povo de Nínive, a gente não reclama quando o pé de abóbora morre, porque a gente sabe que o fato de Deus ter plantado o pé de abóbora para fazer sombra para nós, por um dia que seja, já foi graça, querido. E nós não somos dignos de nada, nós não temos méritos em nada. Então reflita sobre isso e que você possa olhar para dentro de si nessa oportunidade e refletir nas suas verdadeiras motivações. Que venhamos aprender com esse grande profeta de Deus, que deixou um grande legado, mas também os seus erros nos deixaram lições preciosas para que nós não venhamos repeti-los. Que Deus abençoe a você e a sua casa em nome de Jesus.